Olá, meus irmãos, muito prazer falar com você neste domingo, último domingo do mês de maio. Estamos encerrando o mês da família, tá bom? Ontem tivemos o nosso programa também, tivemos uma palestra sobre o programa da família e falamos também de um assunto muito importante. Tivemos um jantar, foi muito bom, tá bom? E hoje a gente vai seguir em frente com a nossa última mensagem, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre uma família que deixa legado, tá ok? Vamos orar e vamos pedir a bênção do Pai. Senhor, muito obrigado por este domingo, o último domingo do mês da família. Te agradecemos por todos os estudos, os ensinos que nós tivemos. Te agradecemos porque o Senhor tem guiado a nossa vida, o Senhor tem trabalhado, Pai, nos nossos corações. Mesmo diante, Pai, da nossa rebeldia, mesmo diante, Senhor, muitas vezes da nossa incredulidade, o Senhor tem erguido aqui, na Tua casa, na Tua igreja, famílias fortes, famílias que lutam diariamente para se manter em pé e que tem desejo, Senhor, de deixar um legado, que tem desejo de andar contigo fazendo a Tua vontade. Por isso que nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre todas as famílias da Tua igreja. Nos abençoa, Pai, cada dia e fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Uma família que deixa legado. Eu quero ler para você o Salmo 78, verso 4, tá bom? Que diz assim: Não o encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, e a sua força e as maravilhas que fez. Tem um louvor que canta exatamente o Salmo 78. Gente, toda família deixa uma herança. E a pergunta não é se deixaremos algo, mas o que deixaremos de herança. Muitos pensam apenas em deixar os bens, patrimônio, estabilidade financeira, né? Conquistas materiais. Tudo isso tem seu valor. Mas a maior herança que uma família pode deixar não cabe em um inventário. E essa herança, ela se chama legado espiritual. Filhos podem esquecer presentes, mas dificilmente esquecem exemplos. Podem perder bens, mas carregam valores por toda a vida. Por isso que o salmista aqui, ele declara: contaremos à geração vindoura. Isso revela, gente, que a fé precisa ser transmitida. Ela não passa automaticamente para as outras gerações. Ela precisa ser ensinada, vivida e também testemunhada. Uma família abençoada não pensa apenas no presente momento, né? Ela constrói a eternidade. Por isso que o maior patrimônio que uma família pode deixar não é nada material, mas sim espiritual. E o que eu quero pensar, discutir com vocês neste momento é o seguinte: quais são as características da família que deixa legado? Quais são as características da família que deixa legado? A família que deixa legado transmite a fé para a sua descendência. Por isso que o versículo que nós lemos diz: contaremos à geração vindoura.
O salmista não diz, eles descobrirão sozinhos, mas ele diz, nós contaremos. Isso mostra, meus queridos, responsabilidade. A fé não é apenas pessoal, ela também é geracional, ou seja, ela vai de geração. Pais não são chamados apenas para sustentar filhos, mas eles são chamados para discipulá-los. Por isso que muitos pais se preocupam apenas com a escola, a profissão, o futuro financeiro, mas eles negligenciam o principal, que é a formação espiritual. Filhos podem ter sucesso profissional e ainda assim viver vazios espiritualmente. Muitos pais se preocupam tanto com os aspectos materiais que esquecem o legado espiritual, se esquecem de transmitir fé para a sua geração. Quem ensina apenas para esta vida, prepara filhos para este tempo. Mas quem ensina a fé, prepara filhos para a eternidade. Então, a primeira característica, que é a família que deixa legado, ela transmite a fé para a sua descendência. Tá bom? Uma segunda característica da família que deixa legado é que essa família que deixa legado, ela discipula para a eternidade. E aqui eu quero ler uma referência de Deuteronômio capítulo 6, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Que passagem impressionante! A família que deixa legado, ela discipula para a eternidade. Gente, na cultura judaica antiga, a família era muito mais do que um núcleo social. Ela era vista como um lugar de transmissão espiritual, de identidade e principalmente de aliança com Deus. Os pais não tinham apenas a função de sustentar os filhos, mas eles tinham a responsabilidade sagrada de formar o coração deles. Por isso que o legado familiar era algo profundamente valorizado na cultura judaica. Por isso que antes da igreja existe a casa. Antes do pastor existem os pais. O lar, eu diria que é o primeiro seminário. O lar é a primeira escola dominical dos nossos filhos. Todos os dias, os filhos têm uma aula dentro de casa. E é ali que os filhos aprendem como se ama, como se perdoa, como se ora, como se serve a Deus. Filhos aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Algumas orações só acontecem na igreja e não em casa. E nossos filhos percebem, muitas vezes, a nossa vida dupla entre o mundo e a fé. Ou seja, eles percebem uma hipocrisia religiosa. Se a Bíblia nunca é aberta em casa, nossos filhos perceberão. Se Deus é discurso, mas não prática, eles também vão perceber.
O exemplo prega mais alto que qualquer outro conselho. E nós temos que lembrar de um detalhe dentro deste processo de discipular para a eternidade. Jesus é o nosso modelo de discipulador. Jesus chamou os seus discípulos, Jesus discipulou, treinou seus discípulos e esses discípulos foram enviados para o mundo. É assim que deve acontecer também com os nossos filhos, ok? E a terceira e última característica de uma família que deixa legado é que a família que deixa legado, ela pensa além de si mesma. E aqui eu quero ler a passagem de Provérbios capítulo 13, verso 22, só a primeira parte, que diz assim: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. A herança aqui nesse versículo é continuidade, é influência espiritual, é sabedoria, é honra familiar, é temor de Deus transmitido às gerações. Gente, isso é muito forte na cultura judaica. O homem sábio pensava além da própria vida. Então ele construía algo que alcançaria filhos, netos e próximas gerações. Pais de bem pensam em manter o legado de sua família. Famílias espiritualmente maduras entendem que não vivem apenas para si mesmas. Elas constroem algo que ultrapassa gerações. Olha o exemplo que nós temos na Bíblia, os diversos exemplos. Abraão não viveu apenas para seu tempo. Davi não pensou apenas em seu reinado. Timóteo recebeu uma fé que veio de sua avó e de sua mãe. A espiritualidade saudável sempre pensa adiante. Seu casamento influencia seus filhos. Seus filhos influenciarão seus netos. Por isso que suas decisões hoje ecoarão no amanhã. Família é continuidade. Uma decisão espiritual hoje pode abençoar gerações inteiras no amanhã. Por isso que a família que deixa legado, ela pensa além de si mesma. Eu quero concluir essa nossa jornada desse mês perguntando para você o seguinte: qual é o legado de sua família? O que minha família continuará sendo amanhã? Por isso que não basta construir uma casa boa, é preciso construir uma herança santa para as nossas gerações. O que sua família está transmitindo às próximas gerações? Seus filhos estão herdando apenas conforto e também fé? Seu exemplo aproxima ou afasta sua família de Deus? Pense um pouquinho sobre isso. Se hoje fosse seu último dia, qual legado permaneceria? Qual é o legado que você deixa para a sua família? Gente, eu me preocupo bastante com aquilo que nós transmitimos. Primeiro para os nossos filhos, mas também para as nossas crianças da igreja, nossos jovens. O que nós transmitimos para eles?
O que eles aprendem conosco? Será que nós estamos ensinando nossas crianças, nossos adolescentes, a genuína fé em Jesus Cristo? Será que é isso realmente que nós estamos transmitindo à nossa descendência? Será que nós estamos discipulando para a eternidade? Eu gosto muito dessa passagem de Deuteronômio, que diz que a gente tem que inculcar nos nossos filhos o ensino. Nós temos que falar da pessoa de Deus assentado, andando, e até mesmo na hora que a gente se deita, a gente deveria estar falando, não é, sobre a pessoa de Deus. Isso é discipular para a eternidade. Às vezes, a nossa fé vai servir só para hoje, porque nós só pensamos em nós. Nós temos que pensar além de nós mesmos. A família precisa pensar além de si mesma. A família precisa deixar um legado para as próximas gerações. E a falta de transmissão da fé em Deus para o povo de Israel, se você olhar o último versículo lá de Juízes, você vai perceber que algumas gerações se passaram e eles desconheciam quem era a pessoa de Deus. Não vamos deixar que isso aconteça. Vamos deixar um legado para os nossos filhos, para a nossa família, um legado de fé, um legado de oração, um legado de comunhão, um legado de discipulado, um legado de andar com Deus. É isso que nós queremos deixar. Sabe por quê? Porque nós não estamos construindo nada para este mundo. Nós estamos construindo para a eternidade. É ali que vai valer, é ali que vai contar todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho. Esse mundo aqui é tudo muito passageiro. Mas quando nós chegarmos no céu, aí as coisas serão completamente definitivas. Deus te abençoe, foi um prazer falar para vocês neste mês de maio sobre a família. Mas aguardem, mês de junho tem mais, e nós vamos vir com outras jornadas falando sobre Deus no centro, que é o tema que nós estamos trabalhando, Deus em primeiro lugar. Forte abraço, um beijo no coração, tchau.